cirurgia plástica é o instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Ah, filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Nós estamos entrando no último bloco, nós já falamos sobre o planejamento familiar, sobre o que acontece com as meninas que acabam tendo uma gestação na fase inicial da vida, quer dizer, na puberdade, né? Precoce, né? Que não são planejadas, as dificuldades, os riscos para a mãe, os riscos para a criança. E a gente acabou ficando para o último bloco para explicar para vocês, nós não, né? A gente só pergunta para os entrevistados, né? O nosso negócio aqui é só levantar a bola, né? E aprender muito, né? E aprender. Porque a gente aprende muito com o programa. Então hoje a gente está com o Tiago, que é gineco-obstetra, é vereador, é amigo de longa data, de esporte juntos, né? E a gente tinha deixado para falar agora no último bloco sobre os métodos de planejamento, na verdade, né? Que tipos de planejamento existem, Tiago? Na verdade, Miguel, nós temos 2 grandes grupos, né? Os reversíveis e os irreversíveis. Até se puder mostrar, eu acho que é interessante. Basicamente, ali nós podemos separar nesses métodos. Ali, quando nós colocamos métodos cirúrgicos, basicamente são os 2 definitivos, que é a laqueadura e a vasectomia. E é importante, e os outros são métodos reversíveis. Comportamentais, a gente tem basicamente o coito interrompido, que é tirar o pênis na hora que vai gozar, e isso funciona? Isso realmente não funciona. É importante a gente dizer para a juventude que isso não funciona. Faz parte das 3 grandes mentiras, né? Na hora eu tiro, né? Os de barreira, que são os preservativos, o masculino e o feminino, eles ajudam bastante na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O DIU, que é um aparelhinho colocado dentro do útero e que ele dificulta a subida do espermatozoide, a junção do espermatozoide com o óvulo, e se os 2 mecanismos falham, ele impede a fixação dessa célula fecundada no corpo do útero. Os de emergência, que é a pílula do dia seguinte, que deve ser tomada só nas situações de urgência e emergência, né? Não deve ser tomada todo mês, porque ela, sem dúvida nenhuma, vai diminuir a efetividade e eficácia.
e os hormonais, nos quais existe uma grande gama, mas os quais a gente poderia falar assim basicamente do anticoncepcional oral, do injetável e do implante, baseado nesse trabalho que foi feito. Eu gostaria só de dizer, Miguel, dos cirúrgicos, tentar aqui, um programa Formação de Opinião, que é o programa de vocês, desmistificar a questão da vasectomia. A vasectomia é um método que não deixa o cidadão impotente, né? Ele só vai deixar de ter o líquido espermático, só vai deixar de ter os espermatozoides. E é uma cirurgia com anestesia local. Então se faz um cortezinho de cada lado da bolsa escrotal ou um no meio e demora 8 minutos, né? Tu estavas contando aquele caso. Eu fui vasectomizado, eu sou vasectomizado. Eu tenho, minha filha mais nova está com 27 e eu tenho 4 filhos e meu planejamento foi para isso aí. Quer dizer, eu até gostaria de ter mais filhos, mas hoje em dia é inviável, né? Já cuidar de 4 é um horror. Eu sou vasectomizado, isso não diminui nada a potência, não diminui nada a virilidade. Esse mito, né, que o homem vai deixar de ser mais homem. E tem muita gente que tem uma sede por ser reprodutor que eu nunca vi, né? Que o cara tem um casamento aqui, ele tem que fazer 2, 3 filhos ali. Daí ele tem um outro casamento aqui, mais 2, 3 filhos ali. O outro aqui, mais 2, 3 filhos ali. Quer dizer, qual é a necessidade, né, de fazer isso? E nós encaminhamos para a vasectomia, estava contando aquele caso daquele cidadão que tu mencionaste, eu te ganhei, nós encaminhamos para a vasectomia um rapaz há 2 semanas atrás com 35 filhos. Esse tinha que ser castrado. 35 filhos. Então, a gente tem que desmistificar isso. E o que tu falaste é muito interessante, esclarecedor, assim. Tu disseste, eu queria ter mais de 4 filhos, mas eu não tenho condições de criá-los adequadamente. E é isso que a população tem que entender. Ou seja, os filhos não são... a gente escuta às vezes, a gente escuta e depois tenta esclarecer, eu estou com um marido novo, eu quero dar um filho para ele. Mas não se dá filho para marido. Não se dá... o filho se concebe para o mundo, né? Então, se tirar esse estigma. Eu queria mostrar o caso da Elisângela, que foi uma paciente que fez laqueadura no Centro de Planejamento Familiar que tem no município, que é um início de um processo que deveria ser disseminado dentro da saúde pública. Eu trabalho hoje, além dos postos de saúde da Restinga Extremo Sul, no Centro Municipal de Planejamento Familiar, como médico do município. E essa paciente acabou fazendo laqueadura lá no Centro de Planejamento Familiar. E foi uma decisão, além de ser uma decisão consciente dela, e a gente faz força para que isso ocorra, a gente elenca todas as situações que podem advir. Se tu melhorar de vida, tu não vai querer ter outro filho. Hoje em dia está muito em voga, se tu casar com o Ronaldinho Gaúcho, tu não vai querer ter outro filho. E a gente procura provocar dessa forma para ter certeza de que a decisão realmente é uma decisão consciente e definitiva. Então eu queria mostrar aqui, eu acho que é um caso assim esclarecedor, o caso da Elisângela. Elisângela tem 29 anos, vive na periferia de Alvorada. Eu tinha 14 anos, eu engravidei e não sabia, pensei que todo mundo perguntava, tá grávida, Elisângela? Eu dizia não. Bastante comida que eu comi, mas não é, a barriga começou a vir, começou a crescer, aí eu fiz exame, aí eu estava grávida. Como é que tu tivesse o primeiro filho? Eu tive, aí eu estava sentada na pracinha, aí estourou minha bolsa e eu não sabia, né? Aí minha amiga disse, tu tá fazendo xixi nas calças? Eu disse, não. Aí ela pegou, levanta aí tá toda molhada. Aí era a bolsa. Aí ela ligou pra SAMU, não tinha SAMU no hospital. Aí ela chamou a brigada, aí a brigada veio, me levou, chegou lá, eu ganhei ele. O segundo filho? O segundo filho foi dentro de casa. Eu estava dormindo, era umas 2 horas, 2h30, estava dormindo. Aí me deu vontade de fazer a urina, eu peguei, abri o botão das calças. Quando eu abaixo as calças, aí
estoura uma coisa no chão e eu pego, começo a me dar as contrações, começo a me erguer, começo a pular dentro de casa, que as dores começaram a aumentar, comecei a pular, correr para lá, correr para cá, e o neném começou a sair. Saiu, aí quando chegou na cinturinha dele e o cordão umbilical ficou trancado em mim. Aí a minha irmã veio, me deitou no chão e eu não queria ficar porque estava com muita dor. Aí ela pegou, ele vai morrer. Eu disse, então tira. Ela, para, Zanza, para. Aí eu peguei, ela me levantou, me levou para a parada. Aí a SAMU estava descendo. Aí abriu as portas, me deitou na maca e me cortou o cordão umbilical e tirou ele. E o terceiro foi quando eu fui na padaria comprar pão para minha sogra. Estourou uma bolsa e eu comecei a correr para lá e para cá. Começou a me dar as dores, corri para lá e para cá. Aí quando vê, aí a minha vizinha, a Daniela ali, chamou a polícia me levou para o hospital, eu ganhei na hora lá. Que ele já tá no nascer mesmo. As imagens falam mais do que 1000 palavras, né? Mas que facilidade para ter filho, né? Porque normalmente... Eu fiquei 21 horas em trabalho de parto. Que facilidade. Ela foi né? para a parada com metade do neném para fora. E isso é uma... Infelizmente, esse tipo de situação, como da Elisângela, que inicia lá com a falta de informação e passam pela dificuldade de acesso, são situações que realmente nós poderíamos prevenir e prever e promover a saúde com muito mais efetividade e eficácia. Como é que é colocado esse implante? Então, eu tenho aqui, a gente não conseguiu abrir o vídeo, mas eu tenho aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês, como ele é colocado. É uma coisa simples, né, Thiago? Não tem nada de complicado. Né? Então, como tá colocado aí, o implante subcutâneo, ele tem 3 centímetros, né? Então, ele é colocado na parte interna do braço. Então, se faz um botão anestésico, anestesia local, e se faz uma injeção. A duração de colocação é de 30 segundos. Se coloca na parte interna, se tira aquela injeção um pouco mais calibrosa e está colocado ali. Ele, em 7 dias, ele tem efeito pleno e permite aí a anticoncepção por 3 anos. Ele só tem alguma interação medicamentosa com as outras medicações que também têm interação medicamentosa com os outros hormonais, ou seja, alguns tipos específicos de antibiótico, principalmente aqueles relacionados com a tuberculose, e os antiepiléticos, remédios para convulsão. Esses podem cortar a partir do efeito. Por isso que é importante ter uma avaliação médica antes para exatamente poder colocar na paciente mais adequada. Todo mundo tem acesso a esse tipo de procedimento? Como é que a paciente pode procurar para fazer isso? Pois é, então o que se tem hoje, né? Em termos de saúde pública, nós tínhamos esse projeto, né? Foram colocados 2.500 implantes e que agora está parado, porque infelizmente a Secretaria da Saúde não adquiriu mais implantes, Municipal de Saúde. Mas nós temos esse implante, todas as pessoas têm acesso às farmácias e a locais, centros de colocação, a própria Serplan, lá com o professor Pandolfo, os consultórios particulares, nós ginecologistas normalmente colocamos, né, a partir do momento que a paciente adquire na farmácia e ela pode adquirir com uma receita médica, é colocado no consultório. É muito caro não o procedimento, mas para adquirir o grande fator limitador da utilização do implante ter sido o custo dele, né? Um implante, em média, hoje situa-se entre 600 e 800 reais. Em alguns locais se viabiliza... E dura 3 anos, né? Dura 3 anos. Assim, em termos de saúde pública, e logo lá no início que a gente conversava sobre custos, realmente é um valor muito pequeno perto do benefício que vai trazer, ou seja, nós vamos evitar gestações, evitar o custo das gestações, dos partos, dos pré-natais, das gestações indesejadas, de muitos abortos,
né? Então, e se nós dividirmos esse valor pelo período de 3 anos, nós vamos ter aí um valor em média de 20 a 30 reais. Essa remessa dos 2.500 implantes, quando foi comprado, os 2.500, foi comprado a um valor de 288 reais, né? Então, isso foi uma doação? Uma doação do Grupo Gerdau. 300 são 100 reais por ano. São 100 reais por ano. Então, realmente um benefício que extrapola até a questão de custo da saúde. Eu acho que para paciente, essa que já não tem muito poder aquisitivo, fica meio proibitivo realmente, né? Porque é um gasto de uma vez só que ela não tem condição. Mas para o governo, para a secretaria, até para entidades particulares que, como a Gerdau, né, que fez essa doação, seria um bem inestimável para a população, né? Porque tu acaba evitando justamente todo esse transtorno, não só da saúde para a gestante, que ainda não está em época de ter uma gestação, do nenê que vai nascer com um problema, mas todo o problema social que vem em sequência, né? Sabe, Miguel, que teve um caso que foi emblemático para nós, né? Para mim especialmente. Eu estava esses tempos, eu trabalho lá no Presidente Vargas, eu trabalho no Centro de Planejamento Familiar e eu faço plantão na obstetrícia, lá na maternidade. Eu estava atendendo as pacientes no pré-parto, orientando os residentes, e daqui a pouco uma paciente começou, Thaís, o nome dela, lá da Restinga. Thaís e Tayane são as duas irmãs. Uma começou a apontar com o braço, aí eu disse para a enfermeira, olha, eu acho que ela está ali chamando. Aí a enfermeira disse, não, doutor, eu acho que é com o senhor. Aí eu me aproximei, no que eu me aproximei, ela disse, doutor, o negócio é o seguinte, eu vim aqui, nós duas fomos para colocar o implante, a minha irmã que está aqui não pôde colocar porque ela estava grávida, e agora o meu implante está vencendo e eu gostaria de saber se vai ter o outro, como é que eu faço para trocar? Aí eu digo, não, mas tu não entendeste, ele dura 3 anos, né? Então, se ela colocou, e a outra para ganhar o nenê, né? Acompanhando ela para ganhar o nenê. Tu não entendeste, se dura 3 anos e vocês foram colocar, ela estava grávida, agora está fechando o 1º ano. E só daqui a 2 anos é que tu vai precisar trocar. A minha disse, não, doutor, quem não entendeu foi o senhor. Nós fomos para colocar. Ela estava grávida. Aí o que aconteceu? Aí passou-se o tempo, ela ganhou aquele nenê e